Olá pessoal, meu nome é Edmilson Sá e hoje eu vou falar sobre o dia do professor. Essa profissão fantástica que infelizmente no ano da pátria educadora tem sido tão desprezada, haja vista até maltratada, né? Alguns meses atrás a gente viu aquele caso lá do estado do Paraná, onde centenas de professores foram espancados, literalmente espancados, porque lutavam por melhorias, não só na sala de aula, melhorias estruturais. E isso é complicado, porque ainda hoje eu uso uma pedra para dar aula. Estamos no século 21 e eu uso um giz. Estou na idade da pedra na sala de aula. Então não são só os problemas estruturais que vão melhorar a qualidade da educação, ou seja, a resolução desses problemas, mas a qualidade da educação perpassa também por uma valorização do profissional da educação, do professor. Então seja educador, seja professor, essas nomenclaturas, vez ou outra se confundem, uns defendem que tem que ser professor, outros têm que ser educador. Eu prefiro perceber que eu sou um profissional. E eu tenho e adoro o trabalho voluntariado, mas eu não estou na sala de aula para trabalhar de graça. E eu preciso ter sim a minha profissão valorizada. Então acho que é o momento da gente repensar isso. E nossos representantes e até alguns doutrinadores ou teóricos da educação tenho acompanhado muitos deles. Eu tenho muitas reservas a respeito disso. Vejo muitas pessoas falando sobre educação, mas eu não as vejo na sala de aula. Eu quero sim falar sobre educação. E eu posso falar sobre educação, meus amigos também falam sobre educação, porque todos os dias estamos na sala de aula com 40, 50 alunos. Isso é ser professor. Isso é saber na pele o que é uma sala de aula. Então ficar na teoria é um barato. Escrever livros e livros e vender milhões é maravilhoso, não tenho nada contra. Até quero também escrever, quem sabe, algum dia. Mas só sabe o que é ser professor quando trabalha como professor. E nossa profissão precisa realmente... ela não é melhor do que as outras. Nunca foi. Mas todas as outras perpassam pelo profissional da educação, pelo professor. Todas as outras profissões. Eu sigo muito uma linha de Paulo Freire com respeito à minha pedagogia de ensino. Paulo Freire certa vez falou, acho que numa das suas últimas entrevistas, dizendo o seguinte: no fundo, o professor precisa estar em constante formação e fazer uma reflexão crítica sobre a sua prática. E eu aprendi muito com isso. A minha reflexão e a minha crítica vai ser sobre a mim mesmo, sobre a minha prática, sobre o quanto, como e de que maneira os alunos estão aprendendo, como os conhecimentos, as informações que eu levo para a sala de aula são trabalhados para que eles saiam com conhecimento a partir dali, ou pelo menos com a ideia ou com alguma informação para que depois ela se transforme em conhecimento. Então, nesse sentido é fantástico, porque o processo de educação é um processo político e libertador. Sim, não político no sentido de política, de sujeira, mas no sentido original da palavra política, do diálogo, das discussões de ideias, da elaboração de metas. Isso é política, certo? Então essa dialética, esse diálogo que o professor tem que ter na sala de aula, e acabar também com a ideia de que alguns ainda acham que tirando o seu conhecimento vai passar para o aluno. Nós sabemos que todos nós podemos aprender, qualquer pessoa. Na sala de aula eu até tenho falado que eu não sei mais do que os alunos.
Eu sei coisas diferentes, mas eu não sei mais do que eles. E tenho aprendido muito com eles. E trabalhado para que eles percebam o barato da educação e como é gostoso o deleite e você desfrutar do conhecimento, saber de algo e não só saber, mas ter um princípio de domínio também sobre alguma coisa que você está falando, o que aprendeu, o que ouviu falar. Ser professor não é fácil. Não é fácil. Então, aos meus amigos, profissionais também da educação, professores, eu só tenho que saudá-los. Aos meus grandes professores, eu vou evitar falar nomes aqui, porque seria injusto. Mas eu tive professores que me acompanharam desde criança até a faculdade. Tive outros que, por um período tão pequeno de tempo, mas me transmitiram tanta confiança e a ideia de que eu também podia, de que eu era capaz. Tive professores que foram e são um amor de pessoas. Outros que são extremamente críticos e precisam ser. Mas tive professores também que trabalharam pouco conosco. Que eu sentia que deveriam ter trabalhado mais. Que eu sentia que ele ou ela deveria ter falado mais. Então, eu acho que é preciso realmente, eu como professor, eu escolho que tipo de profissional eu quero ser. E como eu vou ser lembrado. Isso não significa que eu estou aqui porque eu estou querendo láureas, conhecimento, reconhecimento. Não. Mas a gente não tem ideia do quanto os professores que passaram por nossa vida fizeram diferença. Para o bem, e infelizmente alguns, para o mal também. Quando não foram bons professores para nós. Quando deixaram a desejar. Eu espero e tenho trabalhado para isso. Para que os meus alunos, os meus amigos, colegas, todos nós possamos nos deleitar com essa profissão fantástica que é ser professor. Eu gosto muito de uma frase do Richard Bach que ele diz o seguinte: aprender é descobrir o que você já sabe. Fazer é demonstrar que você sabe fazer. Mas ensinar é lembrar aos outros que eles sabem tanto quanto você. Então, pessoal, que neste dia do professor, que possamos saudar esses profissionais com alegria. E que eu, como profissional da educação, como professor, eu acho que é preciso lembrar disso também. Pessoal, eu reconheço o trabalho voluntário, mas eu não trabalho de graça. E eu preciso valorizar a minha profissão. E se eu não a valorizar, quem vai fazê-lo por mim? Essa nossa administração, que cortou 9 bilhões do orçamento para a educação, é complicado. Então é preciso lembrar que nenhum país no mundo vai ser grande se a educação não for vista com seriedade. E a educação não vai ser vista com seriedade com propagandas. A educação vai ser vista e vai ser séria e de qualidade quando todos nós, sociedade civil, organizada, o povo brasileiro, nossos representantes e governos perceberem que a qualidade da educação perpassa pela valorização do professor.
É isso. Grande abraço a todos. Feliz Dia dos Professores. E lembrem-se, talvez do maior recado e da importância de se ensinar no mundo. E quem falou isso foi o maior professor de todos, o nosso Salvador Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse é o nosso papel.